Hoje eu vou falar sobre um conceito, um neologismo, que se chama pensene. O vídeo aí não vai dar para entender as coisas que eu estou escrevendo, que eu vi que ficou muito pequeno, mas eu vou lendo e vocês vão saber mais ou menos o que está escrito. Esse neologismo pensene, ele foi desenvolvido por um pesquisador, como é que eu posso falar, de uma ciência que tem um propósito de falar sobre fenômenos relacionados a parapsiquismo, a espiritualidade, a experiência fora do corpo, que é o professor Valdo Vieira. E ele propôs essa sigla, esse neologismo, que na verdade significa o seguinte: o PEN significa pensamento, o PEN de pensamento, o SEN de sentimento e o N de energia. Eu tive uns insights numa experiência psicomediúnica, ou parapsíquica, né, como alguns dizem, que me fez enxergar umas coisas bem interessantes sobre o processo do pensene, do pensamento, sentimento e energia. E a importância da responsabilidade dos nossos pensenes, ou dos nossos pensamentos. Que uma coisa que eu observo que se tem uma visão bastante deturpada de que algumas pessoas falam assim: não, eu não posso fazer uma ação negativa para com o outro, mas pensar mal do outro não é problema nenhum, não vai trazer nenhum mal para aquela pessoa. Então eu quero colocar aqui algumas informações que eu acho muito pertinentes para mudar um pouco esse paradigma, essa visão de que realmente os nossos pensamentos eles não influenciam as coisas à nossa volta. Aqui está a responsabilidade dos nossos pensamentos. Aonde nosso pensamento está, a nossa energia está. Isso é uma premissa. Eu vou ler de novo. Aonde nosso pensamento está, nossa energia está. Ou seja, vamos supor agora que você pense em uma pessoa que está a 1000 quilômetros de distância de você. Partindo dessa premissa que se onde o seu pensamento está, a sua energia está, então daria nessa ideia para você manifestar energeticamente a 1000 quilômetros de distância numa velocidade simultânea, pensando na ideia que se onde o nosso pensamento está, a nossa energia está. Esse conceito para muitos médiums parapsíquicos, parapsicólogos e espiritualistas, é uma coisa bem clara, assim, no sentido claro, no sentido das experiências pessoais que esses indivíduos já experimentaram e chegaram na conclusão que isso é um fato. Mas tem uma informação interessante, eu não estou deixando aqui os dados direitinho, mas se alguém quiser me enviar um e-mail, eu posso mandar os artigos para que a pessoa leia. Tem uma pesquisa que foi feita por mexicanos no início da década de 90, em 1994. Eles fizeram um experimento muito interessante, que era o seguinte: tinha um indivíduo A e um indivíduo B. Esses indivíduos, eu não lembro exatamente, mas um estava no continente norte-americano mesmo, e o outro indivíduo, eu não sei se ele estava na Ásia, ele estava numa distância quilométrica, assim. E o interessante é o seguinte: o indivíduo A não conhecia o indivíduo B, e vice-versa. Mas o indivíduo A ele recebeu uma fotografia desse indivíduo B. E o indivíduo B recebeu uma fotografia do indivíduo A. O que acontece? Tem uma informação dentro da neurociência que quando se coloca um eletroencefalograma para fazer a medição do estímulo, né, do cérebro de um indivíduo, tem uma coisa interessante que é muito parecido com as nossas impressões digitais, que a manifestação do cérebro de um indivíduo, ela faz um desenho, finge que a manifestação de um indivíduo faz um desenho assim.
e a manifestação, igual no caso do indivíduo A, faz esse desenho, e do indivíduo B faz esse desenho aqui assim. Uma coisa que é interessante nesses experimentos de eletroencefalograma é que quando um indivíduo, a manifestação das frequências dele são únicas. Não tem nenhum indivíduo que vai manifestar as frequências cerebrais exatamente como a dele. É como se fosse a nossa impressão digital. Por mais que existam algumas similaridades, mas ela tem uma impressão que é única. E isso acontece também a nível de eletroencefalograma. E uma coisa interessante que foi o seguinte nesse experimento. O que eles conseguiram confirmar é que quando o indivíduo A pensava no indivíduo B, sendo que os dois estavam submetidos ao processo do eletroencefalograma, eles perceberam que havia uma interferência da frequência cerebral desse indivíduo que é única no indivíduo B. E vice-versa. E quando era o momento do indivíduo B interferir no indivíduo A, percebia-se que a frequência cerebral dele interferia no indivíduo A. Conclusão desse experimento. Esse experimento ele é uma forma de comprovar dentro do cientificamente provado. Eu falo cientificamente provado porque nós temos mecanismos para ver que determinadas experiências são verdadeiras sem necessariamente precisarem passar por esses processos laboratoriais de isolamento e tudo mais. Mas esse experimento ele é interessante, que ele mostra o quanto que as pessoas podem se hetero-influenciarem a distâncias, né? E o mais bacana é que outros pesquisadores repetiram o experimento e conseguiram chegar em resultados parecidos, né? Confirmando que realmente isso acontece. Então, partindo dessa ideia, o que eu quero expor aqui é o quão é verdadeiro ou o quão é real, né, a questão da possibilidade não, do fato de nós nos influenciarmos através dos nossos pensamentos. Outro pesquisador interessante também, que eu também posso mandar por e-mail, é o Rupert Sheldrake, que começou a chegar também nas pesquisas dele nesse tipo de sacada, né, em relação dessa nossa capacidade de se auto e hetero-influenciarem através dos pensamentos, e ele começa realmente a levantar essa questão da importância dos nossos pensamentos, das qualidades dos nossos pensamentos. E é interessante pensar que, partindo dessa premissa, o quanto que nós, enquanto uma sociedade, uma civilização humana, o quanto nós somos poluídos a nível pensênico, a nível de pensamento, justamente pelo fato de não percebermos o quão isso nos influencia, né? O quão, se nós conseguirmos avançar no burilamento dos nossos pensamentos, de pensar coisas melhores para o outro, pensar coisas mais elevadas, o quanto que isso poderia mudar o campo energético mesmo, né, do planeta. Partindo dessa ideia do Rupert Sheldrake e da pesquisa que eu coloquei dos mexicanos, queria abordar um tópico que é essa ideia aqui. Nós, enquanto uma tecnologia biológica conectados via wireless, né? Essa ideia é o seguinte: tem várias práticas que vários grupos diferentes fazem que mostra como que isso é uma realidade. Essa questão de pessoas que não estão polarizadas no mesmo local, né? Como que elas podem estar se comunicando de alguma forma. Eu vou colocar uma lista delas aqui, que são muito comuns. A cura à distância ela é muito utilizada pelos reikianos, né? Eles já trabalham dentro dessa perspectiva, pensando que realmente consegue se obter algum tipo de resultado ao você se conectar com uma pessoa através da sua mentalização sendo canalizada para aquela pessoa. E nessa atividade eles mandam energias de cura, enfim, para fazer esses trabalhos. Mesmo que para esses grupos não existia esse parâmetro cientificamente comprovado, né, eles já tinham essa inteligência por trás, né, e outras culturas já têm essa inteligência por trás de saber que realmente todos nós estamos conectados, né.
E aí eu estou até brincando aqui via Ailés, né, que é como se realmente nós seres humanos, fosse uma rede de internet mesmo. Outro grupo de pessoas que fazem muito essas práticas essa ideia dos pensamentos positivos que a gente tem na cultura de uma maneira difundida, que a pessoa também, por exemplo, tem um parente que está com alguma debilidade física, né? Aí a pessoa pede, não, joga um pensamento positivo lá para esse parente, faz uma oração para ele, né? Que também é muito usado nos grupos religiosos de alguma forma. Outro exemplo interessante é o processo da TENEPS. A TENEPS ela também é uma técnica utilizada por esse pessoal aqui que eu coloquei da Conscienciologia, né? A TENEPS ela significaria tarefa energética pessoal, que já é uma técnica, vamos colocar assim, mais rigorosa, que é o indivíduo que ele se coloca na condição de doar energia durante 1 hora do seu dia, durante a sua vida inteira, né? E essa técnica, ela para realmente ser efetiva, o indivíduo ele tem que se organizar bastante a nível de vida física, né? De realmente se ele tem a disponibilidade desse tempo, se ele tem os recursos para estar aplicando tal técnica, porque tem que ser num quarto que só ela esteja presente, e a disponibilidade, né? Mas o interessante dessa técnica é que o indivíduo ele passa a criar um ambiente, uma rotina útil, né, de ter uma maior comunicação com o sutil, né, com as pessoas do plano astral, do plano extrafísico, né, do plano espiritual. E uma coisa que é interessante, que quando a gente entra num exercício de introspecção, eu costumo falar que é um paradoxo, mas é uma aparente introspecção. Por que é uma aparente introspecção? Pensando nessa ideia que nós estamos conectados, que é a ideia que eu estou tentando passar nesse vídeo o tempo inteiro, né? Nessa via ailés entre nós seres humanos e também com a natureza nós interagimos, enfim. Pensando que realmente existe uma rede de interconexões que é como se fosse um grande cérebro, né, populacional, assim, que todos nós estamos conectados de alguma forma. Por que eu falo da aparente introspecção? É pelo fato que o movimento, né, de introspecção, o movimento de você se recolher, um processo meditativo, ele tem essa ideia que você vai olhar o eu, você vai em encontro consigo mesmo. Mas o interessante é que ao fazer esse movimento intra, o que a gente às vezes também começa a perceber é que você começa a ampliar muito as suas percepções, né? E esse ampliar que mostra que realmente é um processo de aparente introspecção. Você entra no movimento de introspecção para depois entrar no movimento de abertismo consciencial, que é muito mais amplo, né? Há 2 vídeos atrás aqui no canal, eu coloquei algumas experiências pessoais, né, falando sobre a superação dos condicionamentos mentais, o quanto que a gente tem dificuldade nesse processo, né? Se você perguntar para muitas pessoas que estão iniciando o processo de meditação, de trabalho bioenergético, enfim, e até pessoas veteranas, é bastante comum elas relatarem essa dificuldade de, ao tentar entrar nesse momento de aparente introspecção, igual eu estou querendo colocar aqui nesse vídeo, elas não conseguirem pelo fato da chuva de informações que a mente dela vive, né? A gente fala do brainstorming, né? Que a gente fica com chuva de coisas no cérebro, né? Então, assim, esse processo, a gente conseguir estar superando, né, esse excesso de atividade mental durante esses momentos de introspecção, para conseguir entrar num nível de abertismo consciencial e conseguir fazer essas interconexões, né, com as pessoas, seja fazendo curas à distância ou simplesmente mandando energias positivas para essas pessoas, é um trabalho que realmente é um condicionamento que a gente tem que ir superando aos poucos, né? E isso vai se dando à medida da prática mesmo, ao longo dos anos, ao longo da vida. Nesse sentido,
essas faculdades, né, que nós estamos agora descobrindo que nós temos, né, se você for pensar, tem horas que eu acho bem interessante você colocar assim. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no ano de 2014 e estamos falando sobre esse tipo de assunto, né? Imagina agora, 200 anos atrás, nossos tataravós, né, tetravós aí, o que eles deveriam estar pensando a esse nível o que eles estavam pensando como modus operandi da vida deles, assim. É interessante pensar que dentro de uma construção social nós vamos cada vez mais ampliando percepções, né, do que nós vemos como realidade, do que nós vemos como verdade. E o interessante dessas pesquisas, né, igual as dos mexicanos, do Rupert Sheldrake, e desses vários pensadores aí, pesquisadores na linha de parapsicologia, de parapsiquismo, mediunidade, é que essas pesquisas estão nos trazendo uma percepção da nossa realidade que antes nós não tínhamos, né? Nós estamos começando a enxergar uma faceta das nossas faculdades mentais, espirituais, energéticas, enfim, que antes a gente simplesmente pensava que não existia. E aí, dentro dessa perspectiva, tem um tópico que eu quis colocar aqui, que é a ideia de aprendendo a usar a própria tecnologia biológica no sentido do que há de disponível nessa. Ou seja, eu estou partindo agora do pressuposto que é o seguinte, que nós, por mais estranho que pareça, mas que nós somos uma tecnologia. Né? Esse corpo físico no qual eu estou utilizando nesse momento, ele é uma tecnologia assim como um computador. Só acontece que ele é uma tecnologia bem mais avançada, ela é uma tecnologia orgânica, né? E as nossas almas, né? A nossa essência, a nossa consciência, o nosso espiritual, ela simplesmente está morando nessa, ela é adaptada a essa tecnologia de uma maneira temporária. Eu falo disso com uma certa tranquilidade, baseado nas experiências extracorpóreas, né? As experiências fora do corpo, que nos mostram, pelo menos a nível ainda autopersuasivo, que de a gente ficar convencido por si próprio que realmente isso é um fato, né? Que aqui nós somos só hospedeiro desse corpo. Mas partindo dessa ideia de que a gente é uma tecnologia biológica, começa a entrar em questão então o que nós estamos deixando de estar utilizando dessa tecnologia, né? Será que realmente nós utilizamos toda essa tecnologia? E essas pesquisas, no meu modo de ver, elas estão mostrando realmente que não, que a gente ainda utiliza muito pouco dessa tecnologia. Tem aquela ideia, né? É uma ideia que eu vejo assim, já até muito convencionalizada, é um chavão assim, que tem algumas pesquisas dentro da neurociência que fala que o ser humano usa 10% do cérebro e tal. Tem o Luiz Gonzaga da Amazofia, ele fala uma coisa muito interessante dentro do processo dele de conexão com extraterrenos, né, de processo de canalizações. Ele fala uma coisa muito interessante que é o seguinte, que na perspectiva dos extraterrenos, na verdade, se a gente foi criado, se a nossa tecnologia, né, foi desenvolvida para funcionar, não é bem assim que ela vai funcionar apenas 10%. Ela foi utilizada ela foi desenvolvida para ser usada como um todo, partindo da perspectiva que a gente é uma tecnologia biológica. A questão é que nós temos consciência de um percentual bem baixo do que essa tecnologia é capaz de fornecer. Então, é aí que entra essa questão. Como é que fica então quando a gente começa a ampliar nossa percepção sobre essas novas práticas, né? As meditações, as questões bioenergéticas? Dentro da minha perspectiva, nós começamos a entrar então num ponto que começamos a entender as nossas outras tecnologias, né? A gente começa a perceber que nós temos capacidades que antes não estavam a nível consciente. E aí é justamente essa ideia do que o Luiz Gonzaga quis colocar na Amazofia.
nós passamos, não é que nós deixamos de usar 90% do restante das nossas capacidades. A gente simplesmente usa, mas não tem consciência, e a partir de agora nós estamos entrando num processo de tomar essa consciência disso que nós ainda não tínhamos, né? E eu quero colocar aqui alguns exemplos de iniciativas a nível de humanidade que isso está acontecendo, né? Na minha opinião, os grupos que desenvolvem todo tipo de processo relacionado à mediunidade, a parapsiquismo, né, a paranormalidade, como alguns falam, eles estão trabalhando isso já de alguma forma, né? Estão começando a aguçar essas faculdades, né? Essas faculdades dessa nossa tecnologia que antes a gente não tinha consciência. Tem um outro exemplo interessante, que é o da ufóloga Bianca, que é uma ufóloga mineira, que ela relata, né, que ela já teve várias experiências também de contato com extraterrenos e tal. Num livro dela, que eu não lembro agora, eu também nos comentários eu posso deixar a citação desse livro. É um livro que, quando ela teve esse contato com esses extraterrenos, eles ensinavam para ela uma série de técnicas, né? Era como se fossem técnicas para ampliação da consciência, alguma coisa do tipo. E o interessante é pensar que esses seres, eles tinham essas capacidades, essas faculdades, né, psicomediúnicas já bem desenvolvidas. Então, nesse livro ela cita algumas técnicas. Então, assim, tanto o pessoal desses grupos, né, de espiritualidade, mediunidade, o espiritismo, o pessoal da conscienciologia, os parapsicólogos, enfim, como até o pessoal da ufologia mais espiritualista, eles já estão trazendo isso à tona, né? Como que nós fazemos para estar desenvolvendo essas faculdades? Nesse sentido, nós ainda temos que ampliar muito a noção do que a gente ainda tem de disponível, né, dessa nossa tecnologia biológica. A gente ainda nem tem consciência disso, vamos colocar assim. Hoje, então, eu vou querer abordar uma técnica, que é essa técnica aqui. A técnica da rigidez pensênica. Pensando que a ideia do pensênico, né, de pensene, é pensamento, sentimento e energia. Resumindo a técnica, é isso aqui. É o ato de se policiar quanto à qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e energias, evitando as poluições pensênicas, né, as poluições mentais, as poluições dos nossos pensamentos. Eu costumo pensar que essa técnica, ela poderia, né, com o avanço nosso, ela poderia entrar numa ideia de uma técnica de utilidade pública. Porque hoje em dia se fala muito de poluição sonora, poluição visual, poluição ambiental e tudo mais, mas se esquece de falar por não se aceitar, né, de uma maneira mais ampla que realmente os nossos pensamentos têm poderes, não é visto como uma ideia de que o pensamento, por mais que ele seja negativo, que ele não vai afetar a si próprio nem aos outros, né, de alguma maneira. E então, através dessas pesquisas, né, que eu coloquei aqui desde o início do vídeo, eu particularmente eu fico convencido pelo contrário, que de fato sim, os nossos pensamentos eles provocam grande poluição a nível terrestre. E que se nós conseguirmos entender isso e praticar de controlar essa rigidez dos nossos pensamentos, no sentido de, se você está pensando coisas muito negativas dos outros, né, se a qualidade desses pensamentos seus não estão lá muito boas, o exercício de tentar bloquear isso, né, e ir para níveis de pensamento mais homeostáticos, mais limpos, né, isso é de uma utilidade muito grande. Pensar na minha forma de entender, a maior poluição que nós temos hoje é o pensamento, né? Pelo fato de sermos muito conflitantes, né? Muito egóicos, sempre em atrito com outros, competindo entre si. Pensando nessa ideia do AILES interconsciencial, que todos estamos conectados, a importância de nós conhecermos muitas pessoas às vezes, né? Pelo fato de que quando nós conhecemos muitas pessoas, e se nós conseguimos aplicar uma técnica nesse nível, né,
de realmente conseguir controlar os nossos pensamentos ao ponto de a nossa manifestação de pensamento, a nossa manifestação pensênica, conseguir deixá-la mais rígida, mais positiva, é pensar que o fato então de estarmos conectados, nós podemos influenciar de alguma forma, né, as pessoas nas quais nós conhecemos. Então, assim, você portando de uma prática positiva com essa técnica, conseguindo realmente ficar atento aos seus níveis de pensamento, se eles estão hostis ou não, se eles estão negativos ou não. E o fato de você conhecer muitas pessoas e podendo ter a possibilidade de fazer assistência a essas pessoas à distância, pensando nelas, pensando coisas positivas para elas, eu vejo que você pode fazer uma ajuda a nível silencioso, sem ninguém perceber que você está fazendo essa ajuda, né? Então, assim, portar essa técnica, ter consciência de que isso de fato é uma faculdade que nós temos e colocar ela em prática, eu vejo que não é só uma assistência a nível assim global, né, que você tem essa capacidade, como isso torna uma questão de utilidade pública para a humanidade e você contribui de alguma forma na despoluição do pensamento.